Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo. Hoje a gente vai fazer uma aulinha de espelhos planos, né? Então, exercícios de espelhos planos, alguns exercícios, a maioria deles de vestibulares, tá bom? Dei uma selecionada para tentar pegar o máximo da matéria possível e exercícios um pouquinho mais aprofundados, que a gente pode exigir um pouquinho mais da gente mesmo, né? Para a gente poder aprender e entender melhor essa matéria, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos fazer os exercícios e depois a gente volta a conversar. Altura H. Posso observar seu corpo inteiro em um espelho plano? A altura dele deve ser no mínimo 2h sobre 3, ou 2/3 de h. Então podemos dizer que apenas 1 e 2 são verdadeiras, 1 e 3 são verdadeiras, apenas 2 e 3 são verdadeiras, todas são verdadeiras ou todas são falsas. Então vamos lembrar, porque ele está falando de transladar o espelho, de rotacionar o espelho, né? Então vamos lembrar um pouquinho da teoria em relação a isso, tá? Então no caso da translação, né? Pensa o seguinte, você tem aqui um objeto, vou representar por uma pessoa, e você tem um espelho, tá? A distância desse objeto até o espelho é de 2x ali, como eu representei. Como o espelho é plano, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então a imagem desse cara tem que estar do outro lado, do mesmo tamanho e a mesma distância do espelho, tá certo? Então o objeto está ali, a imagem também. Em qualquer momento, em qualquer instante, a distância do objeto ao espelho tem que ser igual à distância da imagem ao espelho, tá certo? Então se esse menino aí, do objeto, andar x para frente, a imagem tem que andar x em direção ao espelho para poder ficar sempre os dois à mesma distância, tá certo? O problema é esse. Então, se eu ando x com o objeto, a imagem também anda x, desde que o espelho esteja parado. Agora, quando o espelho se movimenta, isso não acontece dessa forma não, tá certo? Repare o que vai acontecer se eu não mexer a pessoa, o objeto, mas sim o espelho, né? Então, vamos tentar trasladar ou deslocar o espelho na direção do objeto, ali, na direção da pessoa que está criando, tá certo? Eu vou pegar esse espelho e vou andar para ele uma distância x aqui, ó. O espelho andou x. Nesse momento, o objeto está a uma distância x do espelho. Então a imagem também tem que estar numa distância x. Então a imagem também tem que mexer. E ela se mexe para lá para também ficar numa distância x. Agora repare o que aconteceu. Eu mexi no espelho uma distância x. E a imagem andou, olha lá atrás, 2x. Tá certo? Olha só, a distância do espelho foi 1x. E a distância da imagem foram 2x. Ou seja, o deslocamento da imagem é sempre o dobro do deslocamento do espelho. E isso tem que acontecer no mesmo tempo, né, gente? Ou seja, não dá para você mexer o espelho e depois a imagem chegar. Enquanto você está mexendo o espelho, a imagem já está andando. Então, o mesmo tempo que o espelho gasta para se deslocar, a imagem também gastou para se deslocar. Como as duas coisas acontecem no mesmo tempo, um tem que ser mais rápido que o outro. No caso, a imagem tem que ser mais rápida do que o espelho, né? Como a imagem anda 2 vezes mais distância no mesmo tempo do que o espelho, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Ou seja, se o espelho se desloca a 10 metros por segundo, a imagem se desloca a 20 metros por segundo. Tudo bem? Isso em relação à translação. Em relação à rotação, a gente tem algo parecido também. Olha só, aqui eu representei um raio incidente tocando num espelho plano aí, né? Colocado num eixo horizontal. Eu vou girar esse espelho, na verdade do jeito que está aí, o raio incidente vai bater no espelho e vai voltar. Repara que ali, se ele estiver chegando desse jeitinho, vertical em cima do espelho, está chegando sobre a normal, ele bate, está chegando com um ângulo de 0 grau, ele vai bater e vai voltar com um ângulo de 0 grau também, né? Então ele bate e volta sobre si mesmo, como está representado aí, tá certo? Agora, o que acontece se eu girar o espelho? Então eu vou girar o espelho aqui 45 graus, ó. Girei o espelho 45 graus. Nesse momento, o que vai acontecer com o raio refletido? Ele não volta mais ali, porque nessa hora agora, aonde está a normal? A normal faz 90 graus com o espelho, então a normal está aqui, ó, essa linhazinha pontilhada azul, tá certo? Então o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então se ele está chegando em cima dessa linha amarelinha que a gente está vendo, ele vai refletir aqui, ó, na basezinha, para ter o mesmo ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Tá certo? E aí nessa hora, olha só o que aconteceu. Você girou o espelho, rotacionou o espelho um ângulo Y, né? Só que esse mesmo ângulo Y é o valor daqui, é o valor daqui, ó. Tá certo? Então eu girei o espelho um ângulo Y e o raio refletido que estava saindo em cima do raio incidente lá, agora ele sai aqui à sua direita, né, em cima do eixo horizontal. Ele girou 2Y. Então, para cada ângulo que você gira o espelho,
o raio refletido gira o dobro, tá certo? Então o raio refletido sempre gira o dobro, né, do que você rotacionou o seu espelho. Então se você girar o espelho 30 graus, os raios refletidos vão rodar, né, vão girar aí um ângulo de 60, tá certo? Se você gira 10, os raios refletidos giram 20. Então a rotação do espelho obedece a algo parecido com a translação, né, que era o dobro também. Tudo bem? Então agora a gente já pode julgar os itens que estão aqui, ó. Primeiro deles, vamos lá. Se um espelho plano trasladar de uma distância d ao longo da direção perpendicular a seu plano, a imagem real de um objeto fixo trasladará de 2D. Né? Isso é verdadeiro ou falso? Como a gente viu lá atrás, se eu desloco o espelho X, a imagem anda 2x. Parece que seria verdadeiro, mas esse item aí está falso. Por que está falso? Né? Porque a gente está falando de espelhos planos e ele falou que é a imagem real do objeto. Tá? E ela não é real, a imagem é virtual, trasladará de 2D. Então, se fosse uma imagem virtual, sim, né? Mas como ele falou que a imagem era real, o item está errado, está falso, tá bom? Segunda, se um espelho plano girar de um ângulo alfa em torno de um eixo perpendicular à direção de incidência da luz, o raio refletido girará de um ângulo 2α. De novo, parece verdadeiro, mas esse item está falso. Agora, por que ele está falso, né? Ele está falso, gente, porque o giro do espelho aí não foi em relação ao plano onde ele estava apoiado, né? Ele falou o seguinte, que se o espelho plano girar de um ângulo alfa em torno de um eixo perpendicular à direção de incidência da luz, seria como se a luz estivesse chegando sobre um espelho, por exemplo, põe o espelho no chão, né? E faz um laserzinho chegar bem, né, de cima para baixo nesse espelho. E aí você só roda o espelho em cima do chão. Tá? Só gira o espelho no chão. Você não vai ver o raio girar, né? Os raios girarem. É o que ele está falando aí, né? Porque você está girando em um ângulo alfa em torno do eixo perpendicular à direção da incidência da luz. Só porque ele está girando em torno desse eixo perpendicular à direção de incidência, né? Então você não vai ver esse efeito. Ele teria que girar no eixo paralelo à direção da incidência da luz ou algo parecido com isso, né? Você tem que ter um certo ângulo em relação ao ângulo de incidência, tá bom? Portanto, esse item é falso. E o terceiro, para que uma pessoa de altura H possa observar seu corpo inteiro em espelho plano, a altura desse deve ser no mínimo 2H sobre 3. Bom, você já deve ter visto nas aulas lá, né? Nas aulas que já foram gravadas no AVA, né? No nosso material de apoio que a gente está colocando, no próprio livro. Para que uma pessoa de altura H possa se ver por inteiro no espelho, é necessário que a altura mínima do espelho seja metade do tamanho da altura da pessoa. Né? Se eu tenho, sei lá, 1 metro de altura, o meu espelho tem que ter no mínimo 50 centímetros, tá certo? Então não é 2H sobre 3, sim H sobre 2, tá bom? Então esse item estaria falso também. Dessa maneira, como as três são falsas, a resposta seria a letra E. Tudo bem? Questão 6. Esse é bem legal também da gente fazer. Tá? Esse aí já cobramos em prova algo parecido. Fala assim, ó, uma pessoa cujos olhos se encontram a 1,80 m do chão está em repouso diante de um espelho vertical E a 50 centímetros dele. A pessoa visualiza por reflexão em E a imagem de um poste AB de 6 metros de altura situado atrás de si e a 2,5 metros de E. Tá certo? Determine a mínima dimensão vertical H que deve ter o espelho para que a pessoa possa ver inteiramente a imagem do poste. E agora, né? Será que, por exemplo, se o poste tem 6 metros, o menor tamanho desse espelho teria que ser 3 metros? Né? Como a gente falou anteriormente. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Qual deve ser o menor tamanho do espelho aí, para que ele olhe para esse espelho nessas condições aí e consiga visualizar o poste por inteiro, tá bom? Então, vamos ver como é que seria isso. Você tem aí a situação original e a gente vai representar a imagem que essa pessoa está vendo na parte de trás do espelho, né? Tem a pessoa e tem a imagem do poste lá atrás, a imagem da pessoa e a imagem do poste lá atrás. Lembra, é um espelho plano, portanto, tanto a imagem do poste, ela tem o mesmo tamanho do poste, como a pessoa tem o mesmo tamanho da pessoa normal ali, tá certo? A imagem tem que ter o mesmo tamanho da pessoa, as distâncias sempre são as mesmas. Então tá aí. Qual é a ideia? Que a luz que sai lá do ponto lá de cima do poste atinge o espelho e reflita no espelho, né, sob o mesmo ângulo de incidência até chegar no olho da pessoa.
E tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do poste faz a mesma coisa, atinge o espelho e chega no olho da pessoa, né, mantendo ali os ângulos de incidência e reflexão iguais nos dois casos, tudo bem? Aqui já daria para a gente fazer o exercício usando semelhança de triângulos, mas eu vou fazer da seguinte maneira, vamos fazer a mesma coisa observando a imagem, tá? É como se a pessoa estivesse olhando para o espelho e agora ela quisesse ver a parte mais alta do poste e a parte mais baixa do poste. Então seria algo assim, ó. Ele olha através do espelho e vê o topo do poste. Olha através do espelho e vê a base do poste. Daria as mesmas coisas, os mesmos raios que estavam incidindo exatamente anteriormente ali, bateriam nos mesmos pontos onde esses raios que eu desenhei pontilhado tocariam o espelho. Tudo bem? E aí, você repara que ele não precisa daquele espelho todo, ele só precisa daquela parte do espelho ali entre os dois pedacinhos laranja que estão tocando ali nele. Seria só essa partezinha aí entre a parte laranja, tá bom? E ele quer saber exatamente isso, quanto de espelho eu preciso para ver o poste por inteiro, tá? E aí a gente vai ver que a gente tem dois triângulos semelhantes aí dentro, né? Um triângulo grandão, de base 6 e de tamanho, o comprimento dele é 3 metros, e um triângulozinho formado pelo espelho ali, né? Que a base dele é E o tamanho, a altura dele seria de 50 centímetros. Seria o seguinte, ó, esse Ezinho com 50 centímetros seria o triângulozinho menor, e o triângulozão maior, né, teria uma base de 6 metros, por uma altura total dessa aí, que seria 3 metros. Por que 3, né? 2,50 lá em cima até o espelho, mais os 50 centímetros do espelho até o olho da pessoa, tá bom? Então eu vou usar aí semelhança de triângulos, né? Triângulo grande está para o pequeno. Então seria assim, 6, que é a base do grandão, está para 3, que é a altura do grandão, assim como que é a base do pequenininho, está para 0,5 metros, né? Que é a altura do pequenininho. Quando você faz a continha, né? Daria 6 vezes meio dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, eu preciso de apenas 1 metro de espelho, tá certo? Então, o espelho, basta que o espelho tenha 1 metro, que a pessoa pode olhar nessas condições que estão aí no desenho, ela olha para o espelho e vê o poste todinho lá atrás, através do espelho, tudo bem? Agora, ele também pergunta a que altura mínima o espelho deve ser colocado do chão, né? Então, qual é a altura mínima desse espelho? De 1 metro, né? Só aquela partezinha do espelho lá de dentro deve estar do chão para que ele consiga fazer isso. Então, a gente agora vai ver outro triângulo aí, né? A gente vai ver o seguinte triângulo. Vamos representar aqui, ó. Esse triângulozinho azul, aqui, ó. Tá bom? São dois triângulos, na verdade, semelhantes. Um grandão e um menorzinho aí, tá certo? O grandão teria uma base, uma altura ali de 1,8 metros, que seria a altura dos olhos da pessoa, tá certo? E um comprimento, né, de 3 metros, 2,50 mais 0,50 ou 0,5 ali. E o menorzinho, que vai ali do espelho até o poste lá na frente, né, cuja altura dele é H, e a base dele seria exatamente aquele 2,50 lá de cima, tá certo? Então a gente teria isso aqui, ó. Vamos lá, presta atenção na ponta da seta aí, né? 1,80, que é a base do grandão, está para 3 metros, que é o comprimento todinho do grandão. Assim como o H, que é a base do menor, base não, a altura do menor, está para a base do menor, que é 2,50, tá bom? Então se você multiplicar cruzado, você vai achar que o Hzinho aí deu 1,5 metros. Então, esse espelho tem que ter 1 metro de altura e tem que ser posicionado a 1,5 metros do chão para que a pessoa olhe por ele e veja um poste de 6 metros naquelas condições que estão ali atrás dele. Tudo bem? Isso através do espelho. Questão 7. Essa é bem interessante também, é da Unesp, tá? Ela fala o seguinte: uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal diante de um espelho plano vertical pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região. Dá uma olhadinha na figura antes da gente continuar aí, ó. Você está vendo uma motocicleta ali de 1,80 m de comprimento, né? Tem um espelho que você está vendo ali e uma pessoa olhando diretamente para esse espelho. O espelho tem 1,2 metros de comprimento, a pessoa está a 2 metros do espelho e a moto está a 5 metros, né, da calçada onde o espelho está fixado na vitrine ali da loja, tá certo? Então, a linha horizontal ali que corta o espelho está a 5 metros da moto. A moto está a 5 metros dessa linha que passa pelo espelho, tá certo? Então vou continuar a leitura.
Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta, que passam pela rua com velocidade de 0,8 metros por segundo, em uma trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Considerando o ponto O da figura represente a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida no espelho durante um intervalo de tempo em segundos igual a... Então, por quanto tempo essa pessoa consegue, olhando para o espelho, observar a moto passando, tá certo? Por inteiro, né? Então, vamos lá, do jeito que está aqui, o que a gente faz? Se a moto lá está a 5 metros da linha vertical que passa pelo espelho, né? Linha horizontal que passa pelo espelho, a imagem dela está na mesma linha ali, né? Também a 5 metros. Essa é a imagem da moto que você vê olhando para o espelho, tá certo? E a pessoa vai ver a moto desde que essa moto esteja dentro do campo de visão dela, ou seja, do campo visual do espelho, né? Tá aí, ó. Vou representar, se traça as linhazinhas do olho da pessoa até as duas quinas do espelho, isso a gente chama de campo visual. Todo o corpo que estiver dentro, entre essas duas linhas aí na parte interna, vai ser visto pela pessoa, né, ao olhar para o espelho. Então ali ela estaria, por exemplo, nessas condições aí, vendo o início ali da moto, né, a frente da moto. Então a moto, à medida que for andando ali atrás, a imagem dela vai passar por aqui também, na frente desse campo visual, né? E a pessoa vai poder observar essa moto aí, tá certo? Então a ideia é que ele veja a moto por inteiro. Então ele vai começar a contar o tempo, por exemplo, a partir desse momento aí, ó, quando você está vendo a traseira da moto. Então a moto entrou todinha, é a hora que ele começa a ver a moto por inteiro, né? E nessas condições, olha só, a gente pode ver um triângulo aí, né? Tem o tamanho do espelho 1,2 e a distância ali 2 metros da pessoa até o espelho. A distância da base desse triângulo seria a distância que a moto vai percorrer dentro do campo visual da pessoa, né? E 5 metros seria a distância dessa linha do Dzinho aí até a linha do espelho, tudo bem? Então, usando os milímetros de triângulos, eu digo que D está para 7, que é a altura desse triângulozão grande, né? 5 mais 2, e 1,2 estaria para 2. Ou seja, o valor do D, dessa distância entre os dois raios aí do nosso campo visual, seria 4,2 metros. Então a imagem percorreria 4,2 metros ali dentro. O problema é que eu preciso ver essa imagem sempre por inteiro. E para ver essa imagem por inteiro, né, eu tenho que ver a moto sempre por inteiro. Ele quer saber por quanto tempo ele consegue ver essa moto por inteiro. Então eu vou começar a marcar ela aqui, nessa posição, e vou terminar de medir esse tempo aqui. Porque se essa roda começar a sair daí, eu já não estou vendo mais a moto por inteiro, tá certo? E se você olhar direitinho, então, ó, vai ter uma distância entre a moto ser vista por inteiro, vou chamar de X visto, né? E tem o Dzão, que é a distância da base do nosso triângulo, como a gente acabou de medir, 4,2 metros. E esse X visto aí, essa distância que você vê, é o D, né? Todo que você acabou de medir, menos o tamanho da moto, ó. Então, esse X visto seria D menos o comprimento da moto. Como o D, eu calculei, deu 4,2 metros, e o comprimento da moto é 1,80, né, 1,80 m, eu vejo a moto numa distância de 2,4 metros. Por 2,4 metros ali dentro do meu campo visual, eu consigo ver a moto, tá certo? Isso daria quanto tempo de visão? Então, a gente pode apenas aplicar a equação da velocidade, V igual ΔS por ΔT. A velocidade da moto, ele me falou, era 0,8. A distância que a moto vai percorrer lá dentro, 2,4 metros, para eu poder ver por inteiro. Isso leva quanto tempo? Então, o tempo seria 2,4 dividido por 0,8, o que daria 3 segundos. Então, a pessoa, olhando o espelho dessa forma aí, ela consegue verificar, né, acompanhar o movimento da moto através do espelho durante 3 segundos, tá? Ela consegue ver a moto por inteiro nesse espelho, ok? Então, a resposta do nosso exercício seria a letra B de bola. Então é isso, a gente para a aula por aqui, tá certo? Resolvemos alguns exercícios bacanas, vocês puderam perceber que é mais geometria, né? Não tem muita matéria em si, forma, essas coisas. É mais a sagacidade, tentar enxergar o problema, né, por meio de geometria e resolver. Qualquer dúvida que tenha ficado, gente, coloca lá no fórum que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tudo bem? Então fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Um abraço.